Olá, me chamo Tana Cisneros e estou como monitora do projeto de monitoria de linguagem matemática, orientada pelo professor Paulo Roberto Maciel. A disciplina de linguagem matemática é obrigatória do segundo período do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis, o IEAR. Bom, a minha motivação é que, como aluna do curso de licenciatura, né, como pedagoga, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de também estar ensinando, ajudando. E também estou na reta final da minha graduação, então sinto que eu estou fechando com chave de ouro. E eu tive outros monitores no início da minha graduação e foi uma experiência super legal. Adorei ter monitores, foi de grande ajuda e está sendo muito legal eu estar nessa posição agora. Bom, meus objetivos é ser um apoio para os alunos, ainda mais alunos de início de graduação, que ainda estão se familiarizando com a universidade. Também favorecer a comunicação e a relação entre professores e alunos, né? Ser uma ponte entre eles. E auxiliar os alunos para o desenvolvimento pleno na disciplina, né? Eu faço isso através de um grupo no WhatsApp, onde eu passo lembretes, informes, tiro dúvida. Também atendo esses alunos individualmente, aqueles que vêm até mim para tirar dúvida ou pedir um auxílio na realização de alguma tarefa. Também realizo listas de exercício para eles estarem praticando, principalmente antes das avaliações, dando um destaque nos temas, nos conteúdos que eles têm mais dificuldade. Também realizo grupos de estudos antes das avaliações, para a gente estar tirando dúvida, estudar junto. Acho bem eficaz. E também a confecção da pasta, de uma pasta online, né, com inspiração de recursos, de materiais didáticos destinados ao ensino da matemática. Foi até pedido do professor que os alunos terão que confeccionar, né, alguns desses materiais didáticos. Bom, os resultados parciais é a participação dos alunos. Eu acho que toda essa ajuda eles conseguem se situar, né, como que está o andamento da disciplina. E também é devolutivo dos alunos, eles sempre me dão feedback, falam se estão gostando, sinto que eles estão sempre abertos a vir até mim tirar dúvida e também me tratam com, com muito carinho, acho isso muito positivo. E os resultados satisfatórios nas avaliações, né? Principalmente já no período que passou, a gente pôde ver que os alunos se saíram muito bem na disciplina. Bom, agora falando propriamente do meu plano de aula, eu pensei em falar sobre etnomatemática, que é um tema pouco falado, mas também compreendendo a conjuntura de onde está o Instituto de Educação de Angra dos Reis, né? Bom, o IAR está em Angra dos Reis, que faz parte da Costa Verde, então ele está rodeado de comunidades tradicionais. Né? Esse aí é um mapa que mostra algumas das comunidades caiçaras que tem ali ao redor, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, que compõem a Costa Verde. Então, tem muitas comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas. E eu acho que isso não pode passar despercebido e seria um desperdício não aproveitar essa riqueza que há no território. E também eu vejo que os alunos eles chegam na graduação com muito medo da matemática, né? Já vem do ensino fundamental, do ensino médio, e agora eles se deparam com ter que ensinar matemática. E tem muita visão, uma visão tradicional, né, do que é fazer matemática, do que é ensinar matemática. Então, eu acho que o tema etnomatemática é uma outra forma de se ver, de fazer, uma nova perspectiva e também de aproveitar essa riqueza que a gente tem no território, né? Então, a minha aula seria aproveitar, né, discutir essa temática através de um texto de D'Ambrosio, e onde eles já teriam feito a leitura previamente. Depois eles teriam que se dividir em grupos e realizar 3 utensílios, cada grupo escolheria. Utensílios, objetos caiçaras, indígenas quilombolas, que eu selecionei, seriam um mini remo, que é um artesanato, um, fazer uma cestaria e também confeccionar uma pulseira. Tudo isso eles veriam um vídeo de como que se faz, um vídeo do YouTube onde se ensina. Dois desses vídeos são até de caiçaras da Costa Verde, ali de Paraty. E eles teriam que desvendar ao longo dessa aula, dessa oficina, qual é a lógica matemática por trás, quais conceitos matemáticos são acionados durante esse fabricar do objeto e como a matemática pode ser uma aliada. Depois eles compartilhariam.
Olá, eu me chamo Maria Vitória e vim compartilhar um pouquinho da minha experiência na monitoria. No caso, a minha monitoria se deu no primeiro semestre de 2023, na disciplina Antropologia e Educação, com a docente orientadora Lucia Embalo e a equipe formada por Mariana Pitassi e Júlia Palucci. No que diz a motivação e objetivos, a minha principal motivação foi a oportunidade de ver na prática como é a docência universitária, de experienciar no praxe mesmo de como funciona. Eu também queria desenvolver bastante habilidades didáticas e metodológicas de ensino dentro da sala de aula, além de poder dar apoio de maneira didática ao corpo discente, que são formados pelos ingressantes de antropologia, e colaborar e oferecer ideias dinâmicas para o corpo docente, o quadro docente no caso, sobre o que tange a disciplina, a ementa, a avaliação, etc. Na metodologia, por nós termos um projeto de produção de podcast experimental junto com os alunos, nos apoiamos principalmente nos podcasts Mundaréu e Campo, que são podcasts de antropologia. Nós ouvíamos dentro da sala de aula, eu também divulgava na plataforma Classroom, para que os alunos pudessem ter uma ideia mais na prática do que era, né, um podcast. Nós também utilizamos a plataforma Padlet como uma maneira democrática de decidirmos o nome e a arte para o nosso podcast experimental. Ou seja, os alunos colocavam todas as opiniões, colocavam todas as recomendações, todas as colaborações que eles tinham em relação ao podcast no Padlet. E também tivemos textos obrigatórios sobre a experiência de produzir podcasts, sobre fases de podcast, como superar desafios nessas produções. Também contamos com oficinas para cada fase de produção do podcast. Então, contamos com oficina de referências bibliográficas sobre locução, produção de roteiro e edição do áudio do podcast. Algumas imagens que ilustram o que eu falei anteriormente, no caso, o podcast Mundaréu, o Padlet, no qual os alunos contribuíram com o nome e a arte, e uma atividade do roteiro no Classroom. Pelos resultados parciais, a turma demonstrou ser bastante engajada. Eram muito participativos, os grupos estavam sempre entregando o que era proposto no prazo e, assim, havia poucas faltas durante o período. A entrega da avaliação também em etapas demonstrou que foi um ótimo método para a gente ver se eles estavam entendendo, se eles estavam compreendendo o que era proposto, se eles tinham alguma dificuldade, porque a edição de podcast não é nada fácil, então foi um ótimo método para a gente identificar se tinha alguma coisa faltando, se tinha alguma dúvida ou algo do tipo. E também o podcast experimental, que foi produzido pela própria turma e divulgado no website do curso de Antropologia. O podcast conta com 9 episódios, cada um com um tema sobre a violência de Estado e violações de direitos, e ele foi postado no site pela equipe do corpo da coordenação, do corpo docente, e foi divulgado. Por lá a gente consegue também acessar. Por fim, aqui estão minhas referências sobre tudo que foi citado durante a apresentação. Muito obrigada! Olá, meu nome é Gabriele Rezende, eu sou monitora de prática de pesquisa em Filosofia 2 na UF, no ano de 2023. O propósito de PPF 2 é introduzir os alunos a diferentes tipos de textos filosóficos, como carta, diálogo, ensaio e muitos outros. Tem sido um ano diferente, foram semestres bem distintos. No primeiro semestre, nós tivemos algumas complicações, como contratação de professor, então a disciplina ficou um pouco atrasada. Isso fez que a gente perdesse muitos alunos. Então, meu papel como monitora ficou um pouco complicado nessa época. Eu ministrava uma monitoria por semana online, mas para os alunos que não conseguiam ir nessa monitoria, eu marcava encontros presenciais na UF, particulares, onde esse aluno vinha me trazer as dúvidas ou me pedia um conselho ou outro na questão das avaliações. E eu cheguei a ministrar uma aula também com a supervisão da professora Cássia para explicar a enunciação filosófica. Nós acabamos abordando isso no primeiro semestre. E já no segundo semestre teve a troca de professor e eu agora fico com o professor Marcos Reis. Tem sido uma experiência diferente, nós temos mais alunos em sala, né? Eu tive a oportunidade
de ajudá-lo a criar e a montar o plano de curso e também os planos de aula, a escolha de textos, né, como nós iríamos abordar os textos, como ficaria a divisão de notas, como ficariam as avaliações. E com isso eu também fiz a organização do Classroom entre as aulas, colocando os textos, também coloquei as avaliações e eu também faço as correções. Eu corrijo as provas com a supervisão do professor, eu recebo as provas pelo Classroom, eu as corrijo, faço comentários, coloco uma nota e o professor Marcos Reis vem, revisa, conversa comigo e aí ele muda ou ele mantém. Nós também temos atividade em aula, que são diários de pesquisa. Então, esse diário de pesquisa, o professor passa o que vai ser escrito, eu recebo esses trabalhos e eu organizo eles, anoto o nome das pessoas e fica comigo até o final do curso, para no final a gente conseguir ver os alunos que fizeram e assim pôr uma nota, né? Eu também dou uma monitoria por semana online. Acabei optando por online porque muitos alunos trabalham e não conseguem ficar tarde na universidade, então online eu consigo colocar qualquer horário e eu consigo às vezes até mesmo dar mais de 1 hora de monitoria se alguém não consegue chegar no horário que foi posto. Também encontro com os alunos presencialmente na UF, caso eles tenham alguma dúvida. Tem sido uma experiência muito boa isso de poder ajudar o professor a construir a disciplina, né? Nisso de poder escolher os textos, de ajudar na correção, agrega muito para o currículo de quem faz na licenciatura. Então, eu gostaria de agradecer ao departamento pela possibilidade, pelas vagas da monitoria, que são de grande importância para qualquer um que queira ser professor. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Bruno. Eu sou monitor de análise espacial, que é uma disciplina optativa do curso de Geografia. A disciplina é oferecida pelo professor Raul Sanches. Então, eu vou falar para vocês um pouco hoje como é que tem sido minha experiência como monitor, como é que tem sido minhas atividades, o que eu tenho feito, né? Vamos lá. As minhas funções, basicamente, têm muita coisa a ver com fazer atividades, elaborar e resolver atividades. Porque é uma disciplina muito prática, né? Sobre utilização de QGIS e usar o software para fazer a análise espacial. Então, eu elaboro essas atividades, eu resolvo as atividades em sala de aula como se fossem exemplos, né? E depois eu passo um desafio, que eu faço uma pergunta de uma situação prática, por exemplo, só para os alunos tentarem fazer e resolverem e ver que tem uma utilidade prática, né? Além disso, eu gravo vídeos de revisão para postar no Classroom, com tudo que foi dito em sala de aula. Então, depois que acabar a aula, eu vou para casa, gravo um videozinho, dou uma editada e posto no Classroom com todo o conteúdo que foi falado em sala para os alunos poderem consultar se ficar alguma dúvida, ou então na hora de fazer as atividades de casa, porque tem atividades para ser feita em casa, de fixação, né? Eles consigam ver como é que foi feita em sala de aula para tentar ver, porque o processo vai ser mais ou menos o mesmo, né? Então, basicamente isso a parte dos vídeos. E edição da apostila. Então, a apostila já existia, a apostila da disciplina, só que sempre que tem que fazer alguma edição, precisa atualizar alguma coisa, eu vou lá, edito e posto a versão recente da apostila. Além disso, né, já que eu falo bastante sobre atividades, né, minha principal função é relacionada a atividades, eu vou explicar para vocês como são as atividades, eu trouxe exemplos, e basicamente qual o processo para se criar elas, né? Bom, primeiro tem que ter um banco de dados, e esse banco de dados ele já existia, em grande parte dele, que basicamente consiste em vários shapefiles, vários arquivos de pontos, vários imagens de satélite, arquivos .tif, né? E o banco de dados já existiu, porque as pessoas que ajudaram o Raul anteriormente montaram, mas eu também sempre estou adicionando alguma coisa nova e uso bastante as coisas que estão lá para elaborar as atividades. A realização das atividades da apostila, que também já existiam essas atividades, só que baseadas nessas atividades que eu faço os desafios. Então, eu pego as atividades da apostila, realizo na frente de sala, né, no quadro, no projetor, e de acordo com o que foi feito, com o processo, eu lanço um desafio.
a criação dos desafios, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que é mais ou menos um desafio desses. E as atividades extras também, que são as atividades que eu elaboro para serem feitas em casa, que eu lanço 1 ou 2 dias depois da aula no Classroom, para poder fixar, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de um desafio desses que eu faço em sala de aula, né, que eu peço para os alunos executarem, que tá aqui, né? Gerar um shape da hidrografia do Rio de Janeiro que esteja a 1 quilômetro das coordenadas dos centros dos bairros. Então, eu explico as ferramentas utilizadas na sala. Então, por exemplo, eu faço uma atividade de buffer, que vai ser utilizada aqui, e faço uma atividade de interseção, que também vai ser utilizada aqui, e depois eu faço esse desafio, que é juntando as duas atividades em uma, né, com um exemplo prático. Bom, o primeiro passo seria realizar o import dos shapefiles, né? Depois selecionar a ferramenta de buffer, configurar a ferramenta de buffer para 1 quilômetro, depois vir na ferramenta de interseção, configurar de maneira correta a interseção, e o resultado seria justamente os segmentos de rio que estão só dentro dessas bolinhas aqui. E aqui é esse o resultado. E sobre os resultados espaciais da monitoria, grande parte dos estudantes conseguem executar as atividades, então geralmente eu lanço o desafio e fico andando pela sala para ver quem está conseguindo fazer. Às vezes, se está rolando alguma dificuldade, eu vou lá e ajudo a pessoa me chama. Então é isso. Muitas dúvidas estão sendo selecionadas, então sempre que me chamam, eu acredito que eu tenho conseguido fazer a pessoa conseguir resolver o problema que ela tem, né? E, por fim, tem a resolução das atividades extras no projetor, que todo início de aula a gente chama algum dos estudantes para resolver a atividade extra, né, que é a atividade de casa. E eles geralmente conseguem. E sempre vai alguém. Então, é isso. Tem sido bastante gratificante ser monitor dessa disciplina. E é isso. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Flávia, esse aqui é o relato de monitoria das disciplinas de Geologia e Geomorfologia Geral. O professor orientador é o Thiago Pinto da Silva. As monitorias das disciplinas de Geologia e Geomorfologia Geral são de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico do aluno, porque são matérias de começo de graduação, ou seja, é uma matéria que tem uma carga prática muito grande, as duas disciplinas, e elas também são matérias base para as outras matérias da área da geografia física. Então, ou seja, se um aluno tem um bom começo em geologia e em geomorfologia, ele consegue desenvolver super bem nas outras disciplinas. A motivação da monitoria da geologia e da geomorfologia é correlacionar os conhecimentos dados em aulas teóricos com a parte prática, tanto na monitoria quanto no campo, né? Para poder conseguir fixar bem esses conhecimentos. E o objetivo é fazer com que isso tudo seja interessante, que os alunos queiram participar das monitorias e que tenham uma boa frequência, um bom desenvolvimento no campo. O que foi feito em 2023.1 com a turma de Geomorfologia Geral do Bacharel, terceiro período. No começo do semestre foram feitas algumas reuniões, tanto presenciais quanto remotas, com o professor, para alinhar alguns planos sobre as monitorias dessa turma. Não foi necessário monitorias semanais, mas eu fiz uma monitoria pré-campo para poder alinhar o que seria feito durante o campo, o que iria precisar e afim, e uma recapitulação dos conhecimentos, para tudo fluir como os conformes. Eu auxiliei nas atividades práticas dos laboratórios, atividades de mapeamento e também na correção de algumas atividades. Aqui, atividade prática no laboratório. Atividade prática no laboratório também. Trabalho de campo, Morro do Couto, eu e o Thiago. Trabalho de campo, aqui é na Ferrovia, em Coatis. A gente com a turma. Agora o planejamento para 2023.2 com as turmas de geologia, da licenciatura do bacharel, né? As monitorias presenciais vão começar a partir de novembro. Tem muito feriado, aí as monitorias acabaram ficando para essa data. Eu fiz a elaboração das fichas via Google Forms como método de avaliativo, 1/3 do método, né? São 5 fichas, uma referente tectônica global, uma outra referente a minerais, uma referente à rocha ígnea, outra referente à rocha metamórfica e a outra da rocha sedimentar. Eu vou estar fazendo auxílio nas
atividades práticas no laboratório e no campo. Aqui a ficha tectônica de placas e de minerais. É o planejamento para a turma de 23.2, da turma de Geomorfologia Geral, que é uma optativa que o Thiago colocou para a turma da licenciatura. A gente vai fazer uma monitoria presencial pré-campo, só para recapitular alguns conceitos e para deixar alinhar, né, o que vai ser feito, o que vai precisar. Novamente, auxílio na atividade prática de mapeamento no laboratório e correção de atividades. E os resultados parciais, né, a gente teve um bom desenvolvimento nas aulas práticas e durante o campo. A gente teve uma boa frequência na monitoria pré-campo também, né, foi bastante gente. E a gente teve um bom resultado da nota, obtendo 100% de aprovação na disciplina. Então, é isso. Muito obrigada. Um beijo. Olá, meu nome é Nubia Abreu. Eu sou graduanda de Ciências Sociais, licenciatura pela Universidade Federal Fluminense e bolsista monitora do Departamento de Sociologia, da disciplina Sociologia 1, tendo como orientador o professor Rafael de Souza. Em todo o período em que eu estou como monitora, que configuram 2 semestres letivos, eu estou com turmas de ingressantes. Então, primeiro foi 2023.1 e agora 2023.2. E a disciplina com a qual colaboro é Sociologia 1. E o que me motivou a iniciar como monitora é diretamente ligado ao porquê eu escolhi turmas ingressantes e a disciplina de Sociologia 1. Eu ingressei em 2020.2, em meio a uma pandemia, então as aulas eram online e tudo parecia muito uma experimentação. E eu me sentia meio perdida. E eu sinto que a presença de um monitor teria me deixado mais seguro e confortável para tirar as minhas dúvidas, já que às vezes pode ser difícil, né, construir essa ponte entre discente e docente. Então eu destaquei a mim mesma para exercer essa função de ser essa ponte e ser essa pessoa facilitadora para os estudantes que, tanto quanto eu, se sentem meio desamparados nesse início de vida acadêmica. E quando eu vi a oportunidade de me tornar monitora, eu me inscrevi e está sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu escolhi a área que mais tive e tenho interesse, que é a sociologia. Então, rever tudo que eu já estudei, além de ser genuinamente legal, é muito proveitoso para a fixação desse conteúdo na minha mente. E eu digo fixação porque, além de eu assistir às aulas do professor dessa disciplina, eu também faço anotações e leio as obras que estão em questão na aula. Ou seja, para mim é uma via de mão dupla. Eu não só ajudo, como também aprendo bastante. Com as anotações da aula e os debates de leitura, eu monto uma aula com slides e me encontro semanalmente com os estudantes para, dar uma aula de uma hora e meia sobre a leitura obrigatória, considerando os pontos destacados em sala pelo professor, e 2, tirar dúvidas que os alunos possam ter e promover debate. E 3, saber o ponto de vista deles, o que eles estão achando das leituras, das aulas e do curso como um todo. Isso dura em torno de 1h30, 2 horas. E é importante até mesmo para poder dar um feedback para o professor, se for o caso. Além dos encontros via Meeting, onde eu faço uso da plataforma Google Meeting, Voz, para dirigir as aulas expositivas, e usando o Teams como referência sempre. Temos também um grupo de WhatsApp, onde a gente combina os encontros, nos comunicamos melhor, e eu passo avisos importantes sobre as aulas, envio links de textos importantes que eles possam ler para ajudar em sala também. No Classroom eu posto semanalmente os textos que eles devem ler para as aulas e dou avisos importantes em geral. E nesse pouco tempo como monitor, os resultados são bem satisfatórios. Os estudantes entram na monitoria com dúvidas que eles têm, que não conseguiram trazer em sala com o professor, por se sentirem sem jeito, enfim. Por não conseguir mesmo ter essa conexão, que pode vir a acontecer, e saem da monitoria sem essas dúvidas. No período passado, a participação da monitoria foi muito boa, os alunos aderiram de forma bem numerosa, né? E eu tive os feedbacks que foram muito animadores para mim. E como alguém que pretende seguir a docência, isso é muito importante e impulsiona. Por fim, essas são as referências usadas para redigir o plano de aula. Muito obrigada. Olá, meu nome é Clara Manzani Ramos Santiago, sou graduanda do 10º período de enfermagem e monitora da disciplina Enfermagem Unidade de Maior Complexidade 1, que é uma disciplina obrigatória do 8º período do curso. Esse é um vídeo de apresentação do meu projeto de monitoria denominado Cuidados de Enfermagem no Pré, Trans e Pós-Hemodiálise, um guia prático. Os meus professores orientadores são professora doutora Cristina Lavoiero Escudeiro e professor doutor Cláudio José de Souza.
Para entender melhor, a divisão no 8º período do curso de enfermagem se dá através da formação de pequenos grupos de 5 a 7 alunos que durante o semestre inteiro fazem um rodízio, onde eles passam por todos os campos de prática das matérias obrigatórias do período. Com isso, a realidade com o tempo do ensino teórico-prático, que é o ETP, é muito pouco devido ao rodízio que é feito, ao tempo da disciplina e o quanto de conteúdo tem para ser ofertado. Então, dessa maneira, a ideia da construção de um vídeo com foco na prática vem para trazer essa otimização do tempo para aqueles que ainda vão para o campo e com aqueles que já passaram pelo campo. Um dos grandes motivos para me inscrever na monitoria foi para que eu obtivesse uma experiência maior e contínua na prática da disciplina e uma prática na docência. E o fato de acrescentar também na minha jornada acadêmica que já está no final. E a motivação para a construção desse projeto se deu a partir das necessidades vistas e faladas pelos alunos do semestre passado, 2023.1, que falavam do pouco tempo que tinham na prática, os que faltavam, queriam ter mais oportunidades de ver, vivenciar, e o fato de quando chegava ao final da disciplina, que é o momento pela ementa que essa parte do conteúdo é ofertada, os alunos que passaram no rodízio no início do semestre queriam rever a experiência. O objetivo é de auxiliar como um resumo, tanto para o aluno que ainda vai conhecer o setor, quanto para o que já foi, que é revisar o conteúdo, visto e ensinado, servindo também como uma forma de experiência para os alunos que não puderam comparecer ao presencial por algum motivo e para um auxílio na prova que ocorre no final da disciplina. A metodologia do meu trabalho consiste em um guia em formato PDF e um vídeo tutorial que foi elaborado considerando a iniciação dos alunos ao setor de hemodiálise. A terapia dialítica é um setor novo para os alunos, então a questão do conhecimento da máquina e de demais componentes da hemodiálise são essenciais para que eles possam aprender um todo. Foi elaborado um termo de autorização de imagem e som, assinado pelos pacientes e equipe que fazem parte do vídeo, onde as identidades ficam ocultas. Esse é o modelo do termo que foi utilizado. A ideia do projeto é abranger e agradar a maior quantidade de alunos. Então, o guia da prática, no formato PDF, que foi disponibilizado também, tem o foco nos alunos que preferem ler ao invés de ficar assistindo um vídeo. No PDF contém, como estou mostrando nesse slide, contém imagens, passo a passo, de maneira bem resumida. Já o vídeo, que é o foco principal do projeto, nesse slide eu estou mostrando um pedacinho do vídeo, mas o vídeo no todo ele é composto com etapas, mostrando os processos dos períodos pré, trans e pós da hemodiálise, referente aos cuidados prestados ao paciente, e explicações importantes acerca da terapia para ser entendida num contexto mais amplo, Ele compreende desde a chegada do paciente, a instalação da máquina, a montagem da máquina, os parâmetros essenciais a serem observados, a desconexão do paciente e muito mais. Sendo disponibilizado no Classroom tanto o vídeo no formato de MP4 quanto o PDF do guia. Os meus resultados parciais ainda não estão completos, visto que o vídeo foi colocado esse semestre no Classroom. A maior parte da turma ainda vai passar pelo campo da prática de hemodiálise, mas foi postado no Classroom um link de Google Forms junto com o projeto para os alunos fazerem uma avaliação anônima acerca do quanto esse projeto ajuda no percurso da disciplina. E esse Forms contém essas 4 perguntas dispostas aqui. Mas, até o momento, como resultados, os pontos positivos, posso dizer que são a minha ampliação no conhecimento da matéria, o apoio às demandas dos alunos, a maior proximidade com a docência, com os professores, e uma boa aceitação e aderência até o momento dos alunos em relação ao vídeo e ao PDF que foram disponibilizados. Essas são as referências utilizadas e esse é o meu contato. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Juliana, sou graduanda de enfermagem e monitora da disciplina de enfermagem em unidade de maior complexidade 1. Vou apresentar para vocês o meu projeto de monitoria, e-book interativo, terapias renais e substitutivas, que eu tive como orientadores a professora Cristina Escudeiro e o professor Cláudio de Souza. Para contextualizar um pouquinho do meu projeto, essa disciplina ela acompanha o 8º período da graduação de enfermagem e ela possui grandes áreas de atuação, a emergência, o CTI e o Centro de Diálise e Transplante Renal.
E a área de terapia renal substitutiva e as suas possibilidades de ação para o enfermeiro são vistas pela primeira vez nessa disciplina. Então, é um campo muito novo, com singularidades. E essa disciplina também ocorre no mesmo período que a disciplina de TCC, que também já tem aquele medo que os alunos têm dela. Ou seja, os alunos eles acabam se assustando com essas novidades, não têm confiança de seu conhecimento prévio e têm muita insegurança com relação ao que está acontecendo naquele momento. Com base em toda essa insegurança, em todo esse contexto, o objetivo geral do meu projeto e da aula é facilitar a compreensão do aprendizado, contemplando o ensino teórico-prático do centro de diálise, sendo para isso o recurso educativo interativo de fácil acesso e, ao mesmo tempo, leve para servir de apoio aos alunos em seu ETP. Esse material, ele trata de uma ferramenta educativa lúdica e digital que foi organizada tendo em consideração as novidades vistas nesse período pelos alunos e ao próprio estresse do cotidiano, sendo para isso uma ferramenta onde os alunos possam praticar acerca das informações relacionadas aos pacientes renais crônicos e promover um relacionamento interpessoal entre os alunos, professores e monitores. E esse material ele foi dividido em tópicos. O primeiro fala da função dos rins, que é para entender as peculiaridades sobre a falência desses rins. O que o órgão faz é uma parte mais fisiológica. E tem questões e jogos para que os alunos possam praticar acerca disso também. O segundo tópico fala da questão da hemodiálise, que é a primeira terapia renal substitutiva que eu vou falar. Traz as modalidades, os acessos, possíveis intercorrências e questões para os alunos praticarem. E ao longo disso também, eu trouxe balões de curiosidade e relembrar, para que os alunos eles consigam ver que, mesmo que seja um campo novo para eles, uma área nova, ainda é possível conciliar com o conhecimento prévio deles, como, por exemplo, a questão de como um manejo de infecções em sítio cirúrgico. O segundo, a terapia renal substitutiva, que é o segundo tópico, é a diálise peritoneal, que também trouxe as modalidades, os acessos, intercorrências e questões para que os alunos possam ir sempre praticando. Aqui eu trouxe o transplante renal, que é a terceira terapia renal substitutiva, onde eu falo do doador, do receptor, cuidados com o órgão, legislações, questões para os alunos poderem praticar também. O quarto tópico fala sobre curiosidades, onde são informações complementares que ajudam na resolução de questões. E algumas das informações dessas curiosidades poderiam estar presentes nos tópicos anteriores, entretanto, deixariam os tópicos muito longos. Então, sairia um pouco da proposta de ter um design que fosse suave e também gostoso de ser visto. O quinto tópico fala sobre a hora do praticar. Aqui eu trouxe jogos que, em questão, eles foram feitos pela plataforma WordWall e foram pensados em consideração essa rotina do aluno, uma vez que eles poderiam praticar essas questões jogando pelo celular ou no computador, por exemplo, pelo celular na volta para casa, e estimulando uma interação e uma troca entre eles mesmos, porque os jogos eles geram um ranking no final, onde o aluno pode botar um apelido ou um nome para que possa ir vendo o acompanhamento e até jogar entre eles mesmos. E, além disso, caso tenha algum problema com a internet ou simplesmente não goste muito dos jogos, as mesmas questões elas estão distribuídas ao longo do material. Então, você pode baixar o e-book e responder as questões num papel e, no final, tem um gabarito lá atrás, nas últimas páginas do e-book. E, concluindo, o e-book interativo Terapias Renais Substitutivas consegue estimular a participação e interação dos alunos nas aulas por meio das questões e dos jogos que podem ser feitos individuais ou em grupo. E é uma tecnologia educacional acessível à realidade do público-alvo. E ele foi confeccionado pensando na realidade dos alunos, para não ser algo que gere desconforto ou sobrecarga. E ele vai ficar disponível no Classroom da disciplina para que os alunos eles possam baixar e também vai ser publicado na plataforma EduCaps, para que tenha a questão do registro da patente dele. Aqui eu trouxe as principais referências utilizadas para a confecção do meu material. E aqui eu agradeço a atenção. Olá, meu nome é Letícia De Luca. Sou uma das monitoras de enfermagem e saúde da Mulher 4. No decorrer desse vídeo, irei apresentar algumas das etapas de construção do meu projeto, intitulado Guia Obstétrico Puerperal para a Enfermagem. Bom, a disciplina de saúde da Mulher 4 conta com a exposição da visão hospitalar na assistência a gestantes e puérperas, tendo esse planejamento carga horária teórica e prática, imprescindível para introduzir os alunos na prática profissional da enfermagem.
E durante esse período como monitora da disciplina, pude observar alguns aspectos semelhantes e comuns a todos os grupos de alunos. E como a disciplina conta com um aporte prático significativo, a insegurança na realização de certos procedimentos era visível. Por isso, esse projeto consiste em um guia explicativo sobre exame físico, anamnese e desenvolvimento de uma evolução, com checklist passo a passo para nortear os usuários do instrumento nesse primeiro momento de prática. O guia foi desenvolvido utilizando os conteúdos presentes no planejamento teórico prático da disciplina e na plataforma Canva. O projeto foi pensado e desenvolvido mediante a observação de uma dificuldade majoritária dos alunos nessa secção da assistência à mulher, e para também servir de apoio para a disciplina nos próximos semestres. Além disso, sempre tive o anseio de imergir em obstetrícia e produzir um material didático voltado para essa área. A aplicação desse instrumento ocorrer-se-ia em 2 momentos a princípio. Uma como material de apoio utilizado para estudos individuais ou em aulas, e para uso em prática no ETP, tanto a nível de consulta como para orientação e ou preenchimento. O guia é seccionado em 4 principais tópicos gerais. A anamnese, dividida em 5 blocos para facilitar a obtenção de dados, os quais são socioeconômico, ginecológico e obstétrico, clínico pregresso, psicoemocional e clínico atual. O exame físico, que é dividido para gestante e puérpera, contendo suas respectivas diferenças, mas contém a avaliação em todos de pele, mucosas, cabeça e pescoço, tórax, abdômen, genitália e membros. Por fim, há a parte voltada para a evolução de enfermagem, contendo um passo a passo e modelo fictício para auxiliar os alunos. Esse foi o projeto desenvolvido. Espero que gostem e que possa ser utilizado e servir para o seu propósito principal, que era auxiliar os alunos na prática assistencial de enfermagem a gestantes e puérperas. Obrigada. Olá, eu sou o Guilherme Ferreira, monitor da disciplina de Gestão e Alimentação para a Coletividade 1, e vou falar do projeto de monitoria voltado para o tema Características Construtivas e Ambiência da UAM. Um planejamento físico-funcional que permite um serviço de qualidade é fundamental em toda e qualquer UAM, e essa qualidade é tanto do ponto de vista higiênico-sanitária, quanto em relação ao número de preparações servidas nesses espaços. Então, esse projeto objetiva orientar os alunos sobre os detalhes que a gente tem que se ater quando falamos da ambiência na UAM. O título do projeto principal é Material Didático, Aspectos Físico-Funcionais da UAM. Nosso objetivo geral é instrumentalizar o aluno para a elaboração do planejamento físico-funcional adequado e que consiga garantir a produção de refeições dentro dos padrões que preconiza, né, a RDC, principalmente a RDC 216. E como objetivos específicos, a gente tem que compreender a importância desse planejamento ser adequado e efetivo, conhecer as portarias legais vigentes, entender como devem funcionar os detalhes como a iluminação, cores, pisos, tetos, ventilação, umidade, né? E estimular a reflexão crítica deles, porque são inadequações que eles encontram, né, facilmente no dia a dia e vão encontrar no futuro quando entrarem no mercado de trabalho e trabalharem numa UAM. Como metodologia 1, a gente desenvolveu um material didático baseado na aula e na RDC 216, de 2004, que é um compilado de aspectos e indicações que essa RDC traz, né, sendo a principal atividade do projeto de monitoria. Então, é um material didático que a gente elaborou com a intenção de servir como algo que eles vão consultar para a prova, que eles vão consultar para trabalhos futuros, para tentar dar uma resumida no assunto, que é um assunto extenso. Ele conta com uma introdução, esse material didático, e 4 quadros com aspectos da UAM, como a iluminação, a ventilação, e também as orientações que a RDC traz sobre cada aspecto. A segunda metodologia é um estudo de caso que foi feito no final da aula, né? A aula ocorreu no dia 5 de outubro, na quinta-feira, que
retrata uma UAN que possui muitos defeitos estruturais e os alunos precisariam se dividir em grupo na aula para discutir pelo menos dois defeitos dessa UAN hipotética, as suas consequências, tanto para a saúde do colaborador, do trabalhador, tanto para os clientes, quanto para a UAN em si, né, quais são as consequências desses problemas, né, dessas inadequações, e suas soluções. Isso para estimular o senso crítico deles, o que foi um grande sucesso. Eles interagiram muito bem, né? Os grupos falaram sobre cada inadequação que foi apresentada ali, relataram as consequências muito bem, remetendo às orientações da aula, né? E ofereceram muitas soluções, resgatando tudo que foi dito no dia da aula para eles. A terceira metodologia é um quiz, né, sobre esse assunto, que foi baseado em questões de concurso para nutricionistas. O objetivo foi complementar os estudos, né, e mostrar como esse assunto é abordado em concursos. A gente sempre, eu e a minha monitora voluntária, a gente sempre tem esse costume, né, a gente manteve isso desde o primeiro semestre, de cada aula, cada assunto, elaborar um quiz para eles com essas questões de concurso. E esse quiz foi mais especial, que foi da aula que foi ministrada, né, por mim. Como resultados. Então, resultados parciais, porque não tinha dado tempo ainda de recolher as informações do quiz para gravar esse vídeo, né? Então, esses resultados são aspirações, as pretensões que a gente pretende ter, né? Que a gente queria ter com esse projeto de monitoria. Essas pretensões seriam um bom entendimento do conteúdo, bom engajamento no estudo de caso, que houve mesmo, maior quantidade de acerto nesse quiz em relação aos outros, em que não teve aula nem material didático, né? E um bom resultado na prova futura deles, que eles têm mais uma prova pela frente no semestre. Conseguindo isso, a gente vai saber se deu certo esse projeto de monitoria, né? E se foi efetivo mesmo para eles. A conclusão é que uma UAN funcional, segura, organizada e atraente é o nosso objetivo enquanto nutricionista, né? E o nutricionista é o melhor profissional para propiciar isso dentro da UAN. Essas são as nossas referências, né? A nossa foto com a turma. E obrigado por assistir. Meu nome é Juan Martins dos Santos. Eu sou aluno do curso de sexto período de Matemática e Licenciatura no INFES e aluno avulso do mestrado de Modelagem da Computação no INFES. E vou estar falando sobre o projeto no qual faço parte. O projeto tem como tema o estudo de geometria analítica, utilizando como ferramenta o software GeoGebra. A disciplina abrange as turmas de Geometria Analítica 1 e 2 e tem como professora orientadora a professora doutora Giovanna Sartori de Souza. Introdução. Para os estudantes, a carência de conhecimentos prévios pode representar desafio significativo no entendimento e acompanhamento da matéria. Incorporar o poderoso software GeoGebra como uma ferramenta facilitadora para a aprendizagem, essa abordagem dinâmica e inovadora não apenas enriquece a compreensão dos alunos sobre a complexa propriedade matemáticas, mas também cria uma experiência envolvente e fascinante. Motivação. Iniciação à docência. Eu vi o projeto como uma oportunidade de estar ganhando experiência em sala de aula e melhorar minha didática em um constante aprendizado. Promover trocas de conhecimento de forma lúdica e dinâmica, passando a eles o meu conhecimento sobre o assunto através do software GeoGebra para que pudessem aprender profundamente sobre os assuntos abordados. Busca por aperfeiçoamento constante da disciplina, pois é uma área que trará grande norteamento para o meu currículo acadêmico. Objetivo específico: capacitar os estudantes a compreender profundamente sobre os assuntos abordados da disciplina, utilizando o GeoGebra como habilidade para ganhar e visualizar essa figura geométrica, sanar quaisquer dúvidas sobre o assunto e exercícios. Metodologia. As metodologias no quais eu utilizei foram as metodologias descritivas, buscando descrever detalhadamente os assuntos a serem abordados,
Metodologia analítica focando na análise crítica e na decomposição de um problema em partes menores para facilitar a compreensão e a resolução de exercícios. Exemplo, com a utilização do software GeoGebra para facilitar a compreensão e visualização. Metodologia participativa. Na colaboração ativa dos participantes, na resolução de questões juntos no quadro com o meu auxílio, não para o constrangimento, mas para que tivéssemos um aprendizado de forma ativa e não mecânica. Imagem 1 e 2. Registros realizados no Laboratório de Matemática da UF no dia 4 de maio de 2023 e 11 de maio de 2023. Resultado parcial. O presente projeto nos mostrou resultados positivos, e será citado abaixo. Da procura. A monitoria é frequente, todavia não há um acompanhamento por parte da maioria dos alunos, desde o início. A procura é mais frequente na semana de provas, onde os alunos já apresentam muitas dificuldades e dúvidas, que dificilmente vão conseguir ser sanadas um dia antes da prova. Da interação. Os alunos interagem entre si, visando auxiliar aqueles com maior dificuldade, e abordam-me sobre o que tem mais dificuldades na matéria, para então acharmos as melhores soluções possíveis. Da aprovação. É perceptível a aprovação dos alunos, trazendo um resultado positivo acerca da minha dinâmica para levar o conhecimento. Aqui estão algumas referências no qual eu utilizei. Boa tarde a todos os membros da 25ª Semana de Monitoria da Universidade Federal Fluminense. Eu irei apresentar o projeto Novas Pesquisas de Relações Contratuais. Meu nome é Gabriel Ferreira do Nascimento, sou graduando do 9º período em Direito pela Faculdade de Direito da UF, com o projeto ligado à disciplina Contrato em Espécie, sob a orientação da professora Daniela Juliano Silva. O projeto será apresentado em 5 tópicos, conforme prevê o edital, com a introdução, motivação, metodologia, a apresentação de resultados parciais e finais por fim de referência. Como introdução e motivação, temos que vivemos da 4ª Revolução Industrial, ou a Revolução 4.0, e a era da economia digital, tem incorporado no contexto socioeconômico brasileiro o uso da tecnologia, o que transforma todas as relações contratuais. Isso promove um cenário em que seja necessário um novo olhar sobre o direito civil, que é o ramo do direito que destina-se a regulamentar o direito contratual e obrigacional. E isso nos motiva a buscar que os alunos mesclem um estudo do direito civil, do direito dogmático e jurídico, com esses novos desenhos contratuais que se desenham nesse cenário tecnológico, ou seja, requer que os alunos busquem compreender os contratos e institutos jurídicos estudados a partir dessas transformações tecnológicas. A partir disso, temos 2 grandes vertentes que nos guiam na nossa metodologia. Por um lado, temos o ensino jurídico dogmático, ou seja, um ensino pautado na norma jurídica contratual, voltado à leitura que os tribunais têm dado sobre esse ramo do direito, que hoje desponta como uma das principais fontes do direito, respeitando, portanto, a ementa determinada pelo Departamento de Direito Privado, com as aulas semanais às quartas e quintas-feiras, das 20 às 22 horas, com as 2 avaliações disciplinares mais a VR e VS, e atividade complementar roleplay, em que dividimos a turma em grupos e que, a partir disso, destinamos esses alunos um caso concreto para que eles atuem enquanto desembargadores no processo de tomada de decisão, a partir de um grupo, formando a opinião dos outros, buscando interpretar e compreender a possível reforma ou manutenção de uma sentença, um acórdão que os alunos a que os alunos foram submetidos para análise. E por isso também caminhamos com a segunda vertente, que é a incorporação desses novos desenhos contratuais nos objetos já estudados. Por exemplo, quando falamos de contratos de empréstimo, vamos falar das fintechs, que são as empresas de serviços financeiros digitais que dominam o cenário brasileiro, que hoje ofertam serviços como conta corrente, como empréstimos, para quase toda a população. Falamos também das insurtechs e dos sandbox regulatórios. Então, de um lado, as empresas digitais que ofertam seguro, e de outro, os editais que, pela agência reguladora chamada SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, convoca esses agentes econômicos para que eles participem na construção de novos seguros
mas dentro de uma caixa de areia, ou seja, dentro de um cenário controlado, onde se preveja a responsabilidade jurídica e social desses agentes econômicos e fomente uma economia mais social e mais sustentável. A partir disso, também temos que a monitoria é um caminho da ciência, então, portanto, auxilia a professora nas questões voltadas à construção das questões que serão utilizadas na P1, na P2, na VR e na VS, auxilia a professora junto aos alunos na tomada de decisão do plano de aula, nas dúvidas e na possível elaboração de uma aula extra, no fechamento de notas e médias, auxiliam na condução da atividade complementar já citada, que é o roleplay, buscando os casos concretos, buscando a formação dos grupos dos alunos, de como se portar como desembargadores e futuros ministros, na construção de tomada de decisão em conjunto. E temos também a apresentação de resultados parciais. E aqui, essa pesquisa parciais foi feita com base no Google Form, com a última turma, que foi de 2023.1, onde 87,5% classificou como excelente o impacto da monitoria nas suas habilidades de compreensão relativas ao direito contratual, 62,5% classificou como excelente a análise de cláusulas contratuais após a monitoria, 75% se sentiu confiante em responder questões de direito contratual após a monitoria, 87,5% considerou importante a monitoria para a sua jornada acadêmica e pessoal, e 100% recomendariam uma monitoria para outros alunos interessados na área. O resultado final é a busca de profissionais do direito que qualifiquem o ensino contratual à luz das novas tecnologias, que não olhem somente para a judicialização, mas para que atuem também na formação e na elaboração e na manutenção dos contratos até o seu adimplemento, que é a finalidade de um contrato na sociedade brasileira. E, por fim, temos as nossas referências utilizadas em sala de aula. No mais, eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos um bom dia. Olá a todos, eu sou o Aston Miller e hoje eu estou aqui para compartilhar o projeto de monitoria da disciplina de Sistemas de Informação. A nossa equipe ela é composta por estudantes de História, por enquanto, né? E o mentor desse projeto todo é meu professor e orientador, Marco Brandão. Para início de conversa, vamos entender um pouquinho da motivação e os objetivos por trás do projeto, né? Tudo começou com uma forte demanda discente e a necessidade de integrar tecnologia da informação em nossos projetos de pesquisa, ensino e extensão, assim como o projeto de pesquisa, o Computation Think, né? Além dele, temos o projeto de pesquisa e extensão Mapeamento Etnográfico, né? Os trabalhos de conclusão de curso, né? O próprio projeto de monitoria e o curso de modelato de dados na Universidade Nacional Autônoma do México. Os nossos objetivos de monitoria são muito facetados, né? Ajudar na organização das atividades, oferecer um suporte presencial e online, criar materiais didáticos, participar de atividades extras e, principalmente, ampliar a aprendizagem dos alunos por meio de práticas e inovadoras. Nossa metodologia ela é centrada em atividades práticas, envolvendo a realização de 10 atividades, uma avaliação individual e a criação do projeto de banco de dados. Né? Essas atividades elas são desenvolvidas tanto em sala de aula quanto fora dela, com o suporte dos monitores. Né? Temos hoje em dia a possibilidade de estar fazendo monitoria toda semana, né? E os alunos terem esse respaldo, né? De estarem perguntando, tanto no Class, tanto dentro da sala de aula. Né? Seguindo já para as avaliações, a avaliação ela é considerada, a avaliação dos alunos ela é considerada a frequência, né, das atividades, dessas 10 atividades, certo? Né? Tem a avaliação individual e a apresentação do projeto de banco de dados, que é uma em forma de seminário. Né? Os alunos eles escolhem um tema, né, para fazer a criação do seu banco de dados e apresentam como forma de seminário, certo? E primeiramente estamos orgulhosos de compartilhar, né, os dados parciais, né, que mostra o aproveitamento na avaliação individual, tanto no primeiro período quanto agora no segundo. Né? E principalmente a gente gostaria de mostrar uma questão específica que tivemos um aproveitamento maior no segundo período. Né?
É uma questão que a gente repetiu, né? E a gente viu que as pessoas se empenharam mais e acertaram ela, né? Que é uma questão específica. Dando seguimento aqui, né? Com a avaliação dos alunos também fomos avaliados, né? Como qualificação contínua dos monitores e dos professores. Foi positiva, né? Dando seguimento aqui, né? Tivemos um feedback que favoreceu o desenvolvimento, né? No primeiro período, né? E com isso, a gente conseguiu que a disciplina contribuísse academicamente e profissionalmente, né? Teve até alguns alunos, né, que gostaram muito da ideia do banco de dados, né, e que decidiram até continuar com o projeto como um acervo pessoal mesmo, né? E para concluir, eu gostaria de expressar, né, a nossa imensa gratidão, né, principalmente a todo mundo que está envolvido no projeto, né? Estamos muito animados com os resultados, né, e muito ansiosos para continuar a contribuir academicamente e profissionalmente, né, para com nossos alunos. Muito obrigado pela atenção e é isso.